Meus amados, a paz do Senhor para todos. Poder sentar em nome de Jesus. Quem está feliz com Jesus? Segunda Epístola Universal de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Versículos 15 e 16. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Versículos 20, 21 e 22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Quem diz amém por isso? Aleluia. Os irmãos percebem, irmãos, que com os dias que estão vindo pela frente, pelo teor da profecia bíblica, escatológica, nós estamos a passos largos do arrebatamento da igreja. Fato este que as pessoas não estão tão envolvidas com essa temática. Quando nós, no passado, creio que o pastor Augusto lembra-se muito bem disso, pastor Cláudio, pastor Paulo, pastor Hermengardo, quando a igreja tratava do arrebatamento da noiva do Cordeiro, havia uma comoção na igreja. Os crentes glorificavam a Deus. Por quê? Porque havia um desejo muito grande e uma expectativa muito grande de que Jesus pudesse vir buscar logo a sua igreja. A igreja, de um modo em geral, foi se envolvendo com doutrinas e teologias contemporâneas, desde o século XVIII, com o advento da teologia liberal, com o advento da teologia da prosperidade, em que as pessoas tinham por garantia antecipada a vivência de um reino aqui na terra, desfrutando prazeres, comodidades, desfrutando as benesses necessárias para esta vida, e as pessoas, de uma forma paulatina, foram se envolvendo com estas questões. A doutrina de que você tem que ser um grande vencedor, que você foi chamado para vencer, que você tem que ser tratado como um super-homem, como uma super-mulher, que está acima de qualquer expectativa. E essa doutrina ela foi envolvendo as pessoas de um modo em que o pensamento se concentre-se somente aqui nesta terra. E os assuntos escatológicos, os assuntos do futuro,
do bem-aventurado por vir foram sendo esquecidos. Os livros e as temáticas teológicas do passado eram concentrados somente nessas coisas, alertando os crentes sobre a grande tribulação, sobre os princípios das dores, alertando os crentes sobre as heresias que iriam se multiplicar, e esse assunto não é novo. Jesus já havia falado com muita propriedade que surgiriam falsos cristos, falsos profetas, e que a igreja não deveria dar ouvido a essas pessoas, porque essas pessoas iriam ser engodadas com falsas teologias. E sem querer, de uma forma muito sutil, camuflada, o diabo começou a escamotear formas diversas, e estas formas diversas, elas começaram a solapar a fé de muitos crentes. Se nós fizermos uma enquete hoje nos crentes mais novos do que nós, talvez os assuntos escatológicos não estejam em pauta, a princípio, não estejam. Por quê? Porque ouviram muito de coisas concernentes aqui na terra e esqueceram-se das coisas do céu. O que Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: se vós ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Paulo não está falando que você deva se desvincular das coisas dessa terra, que você estude, que você trabalhe, que você promova, que você construa, sem que a visão principal não seja tirado o foco dela. Que nós devemos sempre olhar para cima, e principalmente quando os sinais eclodem. Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque está próximo a vossa redenção. Glórias a Jesus. E o teor da palavra de Deus, da pregação expositiva, nós saímos de um campo de uma pregação expositiva da palavra de Deus, e segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, a pregação expositiva, ela está dentro de um tripé necessário que muitas pessoas já passam desapercebida. E segundo ele, o tripé da pregação expositiva concentra-se no conhecimento daquilo que você está pregando. Nós estamos vendo muitos pregadores, muitos expositores que fazem verdadeiros marabalismo dentro da palavra do Senhor. Falam de coisa que não conhece, tocam em ponto que não está de acordo com o conhecimento dele. Aí o pastor disse que nós devemos nos concentrar na pregação de Deus, naquilo que Deus revela, naquilo que nós conhecemos. Nós não precisamos fazer artefatos para que a palavra de Deus seja entendida. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês não sejam enganados pela pregação de Cristo. A pregação de Cristo é simples, objetiva e necessária para nossas vidas. Glórias a Jesus. Então devemos pregar que Cristo salva, que Cristo cura, que batiza com o Espírito Santo e que prepara um povo para ir morar no céu. Sabemos que a teologia, ela coopera com a palavra de Deus. Eu falei que quando nós estávamos estudando aqui Atos dos Apóstolos e que nós paramos em virtude da pandemia, quando nós vimos no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, nós falamos de 3 coisas necessárias para uma pregação, 3 coisas. E esta é a preocupação de Pedro diante dos falsos mestres. Pedro vai dizer que os falsos mestres se vestem de uma roupagem, de uma exposição que eles não conhecem o que estão falando. Por quê? Porque são arrogantes, são orgulhosos, e eles falam de coisas que não conhecem,
e muito mais grave, não vivem aquilo que falam. Eu falei de 3 coisas necessárias diante de uma pregação. A pregação tem que ser eficaz. Eu me lembro, eu não sei, pastor Maurício, quem foi o pastor que escreveu O Pregador Eficaz? É o pastor Eliné Cabral, é isso mesmo, né? Um livro muito bom falando sobre a eficácia da palavra de Deus, na exposição do pregador. E quem prega tem que ter a eficácia da palavra. E qual é a eficácia da palavra? A eficácia tem que estar voltada para o seu propósito. E pasmem, abram os olhos. A principal eficácia da palavra de Deus é gerar, promover a agonia de quem ouve, a agonia do arrependimento. Glórias a Jesus. Quem prega não pode promover nas pessoas o sentimento de que ela terá uma vida vitoriosa e que ela vai ser sempre vencedora. A palavra de Deus, a eficácia dela não é estimular a vontade do ser humano em querer obter e ter na sua vida. A principal eficácia da palavra é gerar a agonia do arrependimento. Quando as pessoas ouvirem a palavra, elas têm que ir para casa, elas têm que mastigar a palavra tem que matutar nela, a palavra tem que despertá-la, a palavra tem que acordá-la, a palavra tem que abrir a mente, a palavra tem que produzir contrimento na palavra, na presença do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra é eficaz. Quem prega, quem ensina, o propósito final da pregação é gerar a agonia. Gerar o quê? A agonia do arrependimento. Quem ouve tem que se espremer. Quem ouve tem que chorar. Quem ouve tem que reconhecer os seus delitos. Quem ouve tem que conhecer os seus erros. Quem ouve tem que conhecer que a sua ética moral não está certa. E tem que dizer, eu preciso me consertar diante de Deus Todo-Poderoso. A pregação tem que ser clara. Clara em quê? Clara nas suas exigências. E qual é a exigência da pregação? É fazer com que o pecador reconheça que ele é pecador. Que ele possa ter em si a introspecção de dizer, eu preciso me entregar a Cristo porque eu sou um pecador e eu preciso do arrependimento, eu preciso que os meus pecados sejam perdoados, eu preciso que o meu nome seja escrito no livro da vida e eu preciso ter a esperança de um dia encontrar-se com meu Salvador na glória. Aleluia. A terceira coisa necessária para uma pregação tem que ser específica. E ela tem que ser específica quanto à promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus? A remissão dos pecados. Quem ouve a palavra tem que ter ciência, tem que ter um entendimento que os seus pecados, mediante o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário, mediante a expiação ilimitada dele, nós temos acesso a esta maravilhosa graça e somos justificados pela fé. Quem diz amém por isso? Glórias a Jesus. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 12. Quando nós falamos dessas coisas, irmãos, digo mais, nós, pastores, pastor Augusto, pastor Emengardo, pastor Luiz, pastor Cláudio, pastor Paulo, pastor Maurício, pastor Carlos, você que ensina na escola bíblica dominical, você que foi levantado para ensinar na escola bíblica dominical, nós temos a obrigação de alertarmos as pessoas quanto os sinais
que já estão acontecendo, que fala da volta de Cristo. É obrigação nossa falarmos de heresias, falarmos de falsa filosofia, de falsa doutrina. Jesus nos comissionou para que nós sejamos atalaias do Senhor. Você que me escuta nesta noite via internet, você está escutando a palavra de Deus. Isto aqui não é sofisma humano. Paulo disse: nós não vamos até vocês com palavras de persuasões humanas. Esta palavra não é feita da lucubração humana, do intelecto humano. Isto aqui é poder de Deus para salvar, para libertar vidas, para transformar vida, para fazer o mais vil pecador tornar-se uma nova criatura na presença do Senhor. Aos pais, aos mestres, aos professores, Deus vai nos responsabilizar pela pregação da verdade, de alertarmos as pessoas que este mundo está caótico. Nós estamos vivenciando um tempo difícil. O pastor Billy Graham, quando escreveu O Mundo em Chamas, ele falou de problemas políticos, problemas sociais, problemas econômicos. Por quê? Porque o mundo está numa polvorosa, o mundo está em chama, o mundo está caminhando, cambaleando para o inferno, para os últimos dias. E nós temos que ser a boca de Deus nesta última hora e dizer que a doutrina, que a palavra de Deus revelada, inspirada, ela é poderosa para levantar o mais vil pecador do lamaçal do pecado e fazer dele uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 12. Pedro vai falar de uma condenação pitoresca, irmãos. De uma coisa terrível. De uma coisa chocante. De uma coisa que causa espanto quando nós ouvimos essas coisas. Pedro vai falar da consciência dos falsos mestres e da condenação dos falsos mestres. De quem ensina mentiras, de quem ensina heresias, de quem faz o povo caminhar para o caminho errado, de pessoas que falam aquilo que Deus não mandou falar, de pessoas que ensinam doutrinas contrárias à palavra de Deus. Veja o que Paulo fala sobre estes falsos mestres. E o mais intrigante e preocupante é que estes falsos mestres estavam dentro da igreja, ensinando heresias, orgulhosos, presunçosos. Eu tenho muito medo de pessoas que acham que não precisa aprender mais nada, que não vêm à escola dominical, porque acha que o professor não tem capacidade intelectual de ensinar para ela, de pessoas que não vêm aos cultos das terças-feiras, porque acha que não vai aprender nada, de pessoas que não vêm às consagrações, das pessoas que não vêm para os cultos públicos, porque acham que o conhecimento dela está muito elevado e que ninguém tem mais nada para ensinar para ela. Ledo engano. Você é pobre, fraco, pecador e precisa reconhecer as autoridades constituídas. Glórias a Jesus. Veja o que Pedro escreve no capítulo 2, versículo 12. Mas estes, os falsos mestres, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem caçados ou presos e mortos ou abatidos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua
corrupção. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículo 21 e 22, Paulo alerta a igreja da seguinte maneira: sobre estas pessoas orgulhosas, infladas. O pastor Timothy Keller tem um livro, não tão grosso, mas um livro por demais importante, Egos Transformados. De pessoas que se inflam, de pessoas que crescem, que aparentemente é uma visão deslumbrante de conhecimento, mas dentro de si são sepulcros caiados. Aí o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 21 e 22, Paulo diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Versículo 21, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aleluia. A sabedoria humana diante de Deus é loucura, irmãos. É coisa que, diante da grande sabedoria de Deus, nada se aproveita. Corroborando com Paulo, nessa passagem de Romanos, Paulo volta a escrever, em Atos capítulo 17, versículo 30, quando Paulo está na maior cidade intelectual, Atenas, cidade dos grandes luminares, dos epicureus, dos estoicos, dos grandes nomes da filosofia. Paulo observa a idolatria dos atenienses, que adoravam deuses até desconhecidos. Aí no capítulo 17, versículo 30, Paulo junta todo o conhecimento grego de Atenas, toda a filosofia. Paulo vai dizer o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena, anuncia, profere agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Glórias a Jesus. É Deus falando na boca do profeta que toda essa parafernália humana diante de Deus é lixo, mas que a glória, que a sabedoria, que a virtude, que o poder seja dado àquele que vive e que reina para todo sempre. Levanta as mãos e louve o nome dele, que ele merece toda a honra e toda a glória. Glórias a Jesus. Jesus é bom. Paulo volta a falar quase as mesmas coisas na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 31. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei as sabedorias dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus
O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem são muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Deus, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Se você está no Senhor, levanta as mãos e glorifique aquele que merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Então esses homens aqui, falsos mestres, numa linguagem bem usual nossa, corriqueira, são verdadeiros coitados, que acham que estão abafando, que acham que estão triunfando, mas o Senhor reina e reina para sempre. Glórias a Jesus. Irmão, Jesus já tinha advertido os seus discípulos para que eles não dessem aquilo que Deus deu para eles, que são pérolas preciosas, que não se desse isso a qualquer pessoa. Mateus capítulo 7, versículo 6. Mateus capítulo 7, versículo 6. Isso é Jesus falando para os seus discípulos. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteçam que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. O que Deus me deu, o que Deus entregou em vossas mãos, são pérolas preciosas de Deus. Coisa fina, recatada, coisa lapidada. A palavra de Deus, irmãos, é pérola, é tesouro, é sabedoria, é bússola, é instrução, é orientação, é alimento. A palavra é sustento para nossas vidas. A palavra é lâmpada. A palavra é luz. A palavra direciona. A palavra, ela caminha conosco. A palavra nos edifica. A palavra nos sustenta, a palavra nos enaltece, a palavra nos enobrece. Nesta noite, a palavra de Deus seja glorificada em nossa vida. Louvado seja o nosso Deus pelas pérolas que Ele colocou em nossa vida. Aleluia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Triste fim do homem, irmãos, que se esquece de Deus, que deixa
o seu domínio, que abandona a orientação de Deus. Triste do homem que sai debaixo da nuvem de Deus. Triste do homem que deixa que a divina luz eterna possa conduzir o seu caminho. O apóstolo Pedro vai chamar destes homens uma coisa muito dura. Ele vai chamar desses homens animais irracionais. Tanto é que, exemplificando este versículo, ele vai trazer à baila a história de Balaão, quando foi chamado para proferir maldições contra Israel. E este homem, por amor ao dinheiro, ele se vende. Ele troca a postura por a ganância de obter, em favor de proferir maldições. E ele sobe nos montes, ergue os altares, para falar contra o povo de Deus. E Pedro está fazendo uma associação direta sobre este evento, de que Balaão, quando abre a boca para proferir mentiras, para proferir maldições, as palavras que saem da sua boca são palavras de bênçãos, porque aquele que criou a boca, aquele que criou a inteligência, é aquele que vai refrear, que vai parar tudo quanto vem ao nosso encontro de maldição e vai transformar em bênção. Só Deus pode fazer isso. Louve o nome daquele que tem poder para executar essas coisas. E uma jumenta, um animal irracional, e eu quero trazer isso à tona nesta noite. Isto aqui não é fantasia, isto aqui não é fábula, isto aqui é realidade. A jumenta irracional, por permissão de Deus, abre a boca para repreender o profeta. Hoje Deus não precisa mandar mais jumenta. Quantas e quantas vezes pessoas que não professam a nossa fé, muitas vezes nos adverte por atitudes impensadas nossas. Quando nós tomamos alguma atitude, logo diz, isso aí não é coisa de crente. E a gente que tem consciência, que tem temor de Deus, logo cai em si. E quem tem juízo, logo pede perdão a Deus e misericórdia para não cometer mais aquilo ali. Pedro está dizendo que estes falsos mestres é comparado a animais irracionais. O Alexandre Herculano, que foi um grande historiador, poeta, escritor português, ele tem uma frase que eu li e eu fiquei parado diante da frase dele. Ele disse: quanto mais eu conheço os homens, admiro os animais. Por quê? Porque tem coisas dos homens que nem sequer cabem nos animais. Circulou no grupo de WhatsApp agora que isso já é uma coisa velha que volta a circular depois. Pessoas defendendo incesto, relacionamento de irmão com irmão, pai com filha, filho com mãe. O Papa está defendendo isso. Exatamente, a santidade lá, defendendo a união estável de pessoas do mesmo sexo. Aí Jesus disse: quando estas coisas começarem a ferver, começarem a crescer,
Não precisa ficar muito preocupado, não. Quem está com Cristo tem que olhar para cima, porque a nossa redenção está próxima, o arrebatamento se aproxima e nós vamos se encontrar com Cristo e estarmos com Ele para todos sempre. Glória a Jesus. Além de Pedro falar que são homens irracionais, o fim destes homens já está ajuizado. Deus já bateu o martelo. O veredicto já chegou. Ele vai dizer que o fim deles vão ser abatidos e mortos. Ou seja, eles vão ser capturados e vão ser mortos, não pelos homens, mas ajuizados pelo próprio Deus. O mundo acha que Deus está sentado no alto e sublime trono, que é um velho gagá, cabelos brancos, cansado pelo tempo, que está caduca, que não está vendo certas coisas. Mas João, na ilha de Pátimos, disse que ouviu o barulho de muitas águas. E quando ele olha para trás, aquele que fala com ele é como voz de trovão. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele tem uma veste talar, um cinto de ouro na cintura, e da sua boca sai espada de justiça para perseguir as nações. Glórias a Jesus. Nosso Deus. É terrível, lamentável e triste saber que a condição do homem é esta. Nós vimos em Gênesis do capítulo 6 a corrupção do gênero humano, pelos homens desejarem a violência, a injustiça. Depois disso se evidencia nas cidades de Sodoma e de Gomorra. São pontuais na Bíblia sempre. Mas eu quero dizer para você que me ouve nesta noite que há solução para a tua vida. Para você que vive numa vida terrível, sem Deus, sem paz, que precisa de artifícios humanos para poder satisfazer os seus desejos. Há uma pergunta que levou-se para o campo filosófico, psicológico, sociológico. O que na verdade é o homem? O que é o homem na verdade? O que este homem representa neste mundo? Qual é a figura do homem neste mundo? Esta mesma indagação faz Davi no Salmo 8. Davi, contemplando a glória e a excelência do poder de Deus, Davi olha e diz que Deus criou a lua, as estrelas e espraiou no firmamento. Como se Deus descortinasse os seus mistérios e mostrasse para os homens a sua glória, como está no Salmo 19. Que um dia faz menção de outro dia, sem que diga somente uma palavra, e uma noite anuncia outra noite a glória de Deus. Salmos que revelam a glória, a natureza criada pelo próprio Deus, que o homem muitas vezes não enxerga. Aí Davi está boquiaberto diante de tudo isto aí. Ora, se Deus criou todo o cosmo, as estrelas, os planetas, os cometas, o sol, a lua, os mares, o que este homem representa dentro da história humana? Aí Davi, no Salmo de número 8, no versículo 4, Davi diz: o que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Quem diz amém por isso?
É interessante saber que a primeira menção de homem é aquilo que está na interpretação dos mestres de Israel, dos rabinos. Este homem aqui, o primeiro homem mortal que Davi fala, é o que os rabinos chamam de Enoche, o homem caído que desde o Éden ele prevaricou contra Deus, que errou o alvo, um homem caído, limitado, um homem que distanciou-se de Deus. Aí Davi disse o que é este homem caído, limitado, um homem que não se levanta por vontade própria, que Deus, ele tem que se declinar para este homem. O que este homem, Deus, diante de tudo isso, é como se Davi dissesse, o que é o homem diante da majestade de Deus? Aí Davi vai mais além, ele vai dizer o que é o filho do homem. Este segundo homem é o Adamá, o homem que foi criado do pó da terra. E assim nós cremos, nós não somos evolucionistas, nós somos criacionistas. Deus pegou do pó da terra, formou o homem, soprou na narina e disse, levante, e ele levantou-se como alma vivente. Louvado seja o nome do eterno Deus para sempre. Este segundo homem é o Adamá, o homem que foi formado do pó da terra. Mas no capítulo 3 de Gênesis, nós temos a queda do homem, o lapso do homem, que pecou diante de Deus. Eva é tentada, come do fruto proibido, dá dele a Adão, e Adão transgride como cabeça da criação de Deus. Aí Deus logo lança uma sentença para este homem. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 19, Deus disse o seguinte, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto tu és pó, e ao pó tornarás. Uma sentença infalível. Todos os homens um dia irão voltar ao pó. Mas Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz o que é o filho do homem, o filho de Adamá, o filho da terra, o homem que foi tirado da terra. O que é este homem para que tu visites, ó Deus? E a palavra aqui, visitação, não é uma visita qualquer. Esta palavra visitação é de alguém que vai ao encontro de outro e não vai de mão vazia. Ele vai com presente para dar. E o maior presente que Deus deu à nossa vida, foi Jesus Cristo, o seu unigênito Filho, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Glórias a Jesus. Ah, Deus ama esse homem. Deus quer este homem. Deus tem projeto com este homem. A gente não pode dar as mãos, não pode se abraçar muitas vezes, mas pode olhar um para o outro. Então olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, Deus tem um projeto na tua vida. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Glórias a Jesus. Levante a cabeça. Olhe para frente. Nada está perdido. O controle está nas mãos de Deus, que visita, que galardoa, que presenteia, que levanta, que estabelece e que sustenta. Glórias ao Senhor Jesus. Amém. Pedro disse que estes homens vão ser abatidos, vão ser exterminados. Aí no final do capítulo, Pedro vai trazer uma passagem de Provérbios capítulo 26, versículo 11,
E acredita-se, os rabinos, que ele traz um exemplo da cultura popular de Israel. No versículo 22, Pedro vai desfechar este assunto. Pedro vai dizer: deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz. Esse provérbio está em Provérbios 26 e 11. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Que coisa terrível, irmãos. O que Pedro está dizendo, quem tem a consciência cauterizada, é como um cachorro que come. Os irmãos sabem que o cachorro tem o costume de regurgitar. O cachorro muitas vezes come, bota para fora e volta a comer o vômito de novo. Eu tinha um cachorro que fazia isso, eu ficava em aflição, vendo uma cena daquela terrível. Uma coisa surreal. Como é que ele coloca as coisas para fora e depois come tudo de novo? Assim são as pessoas irracionais, que vêm para a casa de Deus, elas mudam até a feição. Os irmãos já viram quem é crente fica mais bonito, irmãos? Fica mais vistoso, fica mais aparente. Quem é crente tem uma feição diferente, irmãos. Quem é crente, aonde chega, ou você nunca chegou no canto e alguém disse: você é evangélico? É porque é diferente. Por que não pergunta com todo mundo, vem perguntar principalmente a você? Porque você é diferente, você irradia algo que chama a atenção deles, no sentar, no vestir, no falar. Então as pessoas são atraídas por isso, e logo pergunta: vocês são crentes? Aí você logo diz: oh, graças a Deus. Por quê? Porque chamou a atenção. Vê se ele foi em outra mesa perguntar. Foi diretamente a você, porque você é diferente. Então tem pessoas que vêm para a casa de Deus, elas se alegram, cantam, pregam, e depois muitas vezes volta a comer aquilo que deixou lá fora. Eu conheço pessoas que estavam indo muito bem na casa de Deus e hoje vão muito mal. Voltaram para o mundo, a comer a podridão deste mundo, a comer os engodos deste mundo, as iscas de Satanás. Aí Pedro diz: quem é desta maneira é como se um cão vomitasse o que colocou para fora e depois come novamente. Aí ele falou depois: é como uma porca que se dá um banho nela e ela volta ao lamaçal. O avô da minha esposa lá em Bateguara, quando estava vivo, ele me levou para uma parte do sítio dele e uma porca bem bonita estava lá guardada. Uma porca gorda, bonita, bem vistosa, grande, toda limpinha. Ele diz: olha, está com 3 dias que eu dei um banho nessa porca aqui. A porca estava uma coisa espetacular. Mas ele disse: se eu soltar essa porca de novo, ela vai voltar para a lama outra vez. Porque a natureza dela é da lama. Mas a nossa natureza é do céu. Nós buscamos as coisas de cima. Paulo diz que nós exalamos o bom cheiro de Cristo. Nós temos a obrigação e o dever, aonde você estiver, seu jardim cercado, o jardim regado, que quando alguém olhar para você, diga: você é diferente, você não é normal como as pessoas, é o bom perfume de Cristo em nossas vidas. Se você crê nisso nesta noite, levante-se e glorifique o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Glória a Jesus.